Sejará sobre o teu ventre e pó comerá todos os dias da sua vida. Então, a sentença de Deus é certa. Por isso que nós temos que nos pautar por esta palavra. Guiar a nossa vida pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Se alguém tem a sua oferta, está com oportunidade. Dia 15 já venceu o aluguel do São Cristóvão, nós acertamos. Já falta o de Camargo, que também venceu dia 15. Que Deus abençoe, prospere os irmãos, tá? Vamos ler aqui Efésios 3 e 20. Efésios 3, capítulo 3, verso 20, da palavra do Senhor. Glória a Deus. Antes vamos ler aqui o versículo 6. Efésios capítulo 3, verso 6, tá? Que nos diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Mas lá no versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor vem nos falar aqui em Efésios 3:20, que o nosso Deus, ao qual nós servimos, irmãos, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem poder para fazer muito mais. Eu fico meditando, irmãos, um Deus tão poderoso como nós servimos. Quem pode dar glória a Deus? É bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alto, glória a Deus. Louva ao Senhor. Um Deus tão poderoso que mantém a sua igreja num mundo tão severo, tão hostil como o nosso. Porque o nosso mundo, o mundo que nós vivemos aqui, tem extremos muito fortes. De um lado, a bondade, o amor de Deus, as crianças, a pureza de uma criança, do ninho pequeno, a pureza, o amor, a amizade, os valores, a igreja, as coisas boas deste mundo. Um pássaro, que nem o corinho que a irmã cantou, dos pássaros, alabando, as alabanças a Deus, coisas tão bonitas, tão lindas, tão delicadas, tão suave. Olha a suavidade de uma criança, olha a pureza de uma criança, olha a maravilha dos pássaros, o amor, a amizade, a família, algo tão bom de um lado. Mas do outro lado, irmãos, o ódio, o rancor, a violência, as mortes, o homicídio, a droga, a prostituição, o adultério, famílias destruídas, acidentes que matam pessoas. Os irmãos pararam para pensar que a vida são extremos muito diferentes. Deus amado, aleluia. A vida tem extremos, tem pontos extremos muito fortes. É muito forte. Porque tu pega um acidente ali, vidas partem para a eternidade, nunca mais vão retornar. É algo muito forte, mas é assim que Deus fez. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos, de extremos tão fortes, tão poderosos, o bem e o mal, as coisas boas e as coisas ruins deste mundo, desta vida, em meio a tudo isso, Deus tem um povo que Ele salva, que Ele regenera, que Ele transforma, que Ele liberta e vai levar a morar na Nova Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Uma cidade tão linda, tão gloriosa, tão maravilhosa, que a Bíblia diz que jamais subiu o coração do homem. E aí se cumpre a palavra: Deus é poderoso, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu grande poder que em nós opera. A Nova Jerusalém, a cidade que o Senhor foi preparar,
nosso coração, né? Na casa do Pai há muitas moradas. Louvado seja Deus. Esta cidade, irmãos, é tão maravilhosa, esta cidade preparada, que Paulo, quando teve uma visão do terceiro céu, talvez seja Nova Jerusalém, que estivesse lá no terceiro céu, mas ele teve uma visão do céu, viu palavras inefáveis, e Deus precisou colocar um espinho na carne de Paulo. Quem sabe o que é o espinho na carne de Paulo? Quem sabe o que é? Será uma doença? Mas era algo desconfortável. Porque ele também diz: o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para mim não me exaltar das visões que eu tive. Mas o nosso Deus é tão poderoso que de Paulo, Saulo perseguidor, ele fez um Paulo pregador. Um homem que perseguia passou a ser perseguido por amor a Cristo. Um homem que prendia os irmãos, fechava as igrejas naquele tempo, as casas, né? Nas casas, né? Se tornou um pregador, um abridor de igreja, um homem que abria igrejas, que levava o Evangelho, que morreu por causa do Evangelho de Cristo. O nosso Deus, irmãos, ele pode transformar o pior cenário em algo favorável. Quem pode dar glória a Deus? Como é que está a tua fé? Tu está orando com fé? Tu está clamando com fé? Deus, ele pode cambiar, ele pode mudar o cenário mais difícil, o cenário mais complexo. Ele pode mudar e transformar em bênçãos. 3 exércitos estavam no deserto morrendo de sede. 3 exércitos, 3 reis com seus exércitos, e não tinha como fugir, irmão. No deserto a desidratação é rápida, o calor é intenso e logo eles desfalecem e morrem. E um dos reis disse assim: o Senhor nos trouxe aqui para nós morrer nesse deserto. E alguém disse: o profeta Eliseu está aqui no nosso meio, o servo de Deus. Chame Eliseu! Chamaram o profeta Eliseu. E ele mandou chamar um tangedor. O que é um tangedor? Quem sabe? Um tocador, para tanger a sua harpa. Um violão, uma harpa. Uma harpa é um violão, né? Diferente. Um tangedor. Chamaram um tangedor. Por quê? Porque o ambiente ele estava muito tumultuado. Demônios estavam ali agindo. O ambiente estava perturbado. 3 exércitos estavam ali nervosos, aflitos, angustiados. Iam morrer de sede no deserto. Aquele ambiente estava pesado. Então Eliseu mandou chamar um tangedor. E aquele tangedor começou a louvar a Deus. Os espíritos de distração se foram. Os espíritos perturbadores se foram. E Eliseu conseguiu ouvir a voz de Deus. E Deus disse para Eliseu: manda cavar covas, manda cavar muitas covas aqui no deserto. E Eliseu mandou eles cavar covas. E dali um pouco, na hora do sacrifício ali, da tarde, brotou água naquelas covas. Os exércitos beberam, os animais beberam e ninguém morreu, ninguém pereceu de sede. Deus transformou aquele cenário de deserto, de morte, de angústia,